tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo hoje pra gente estar conversando sobre o afrouxamento das metas fiscais, sobre o teto de gasto e sobre as políticas de enfrentamento do coronavírus. Bom, primeiro a gente tem que contextualizar historicamente que as políticas de austeridade e de controle dos gastos, elas estão sendo adotadas desde 2015, no início do segundo mandato da presidente Dilma. Elas se estenderam durante o governo Temer e elas estão sendo aprofundadas no governo Bolsonaro. Bom, a gente observa que, eu acho que um ponto que a gente deve estar colocando aqui é sobre a emenda constitucional número 95, que limita os gastos do governo em determinadas áreas, como saúde e educação. Como que foi aprovada essa medida? O governo tem um orçamento, foi embasado o orçamento de 2016, em que o país vivia uma recessão econômica gigantesca. A partir desse orçamento, ele ficou congelado durante 20 anos, tendo apenas a correção inflacionária do período. Ou seja, durante 20 anos, o governo fica limitado a gastar com saúde e educação aquilo que aconteceu em 2016. Lembrando que 2016 foi o ápice da nossa crise econômica. Bom, tendo essa contextualização, a gente precisa pontuar uma outra situação. Na crise do coronavírus, e essa pandemia toda que a gente está vivendo, as empresas estão se vendo obrigadas a não trabalhar por recomendação da Organização Mundial da Saúde, e a gente, analisando os casos que estão acontecendo nos demais países, a gente percebeu que o isolamento é a melhor maneira de conter a crise, conter a propagação do vírus. O isolamento social, ele consegue controlar o vírus num determinado, de circulação, e com isso é mais fácil enfrentar as pessoas que forem se contaminando, não sobrecarregando de maneira excessiva os sistemas de saúde. No mundo inteiro, essa política está sendo adotada. Principalmente, ela é muito importante, principalmente em países tão grandes como os Estados Unidos, o Brasil, e a gente está vendo no caso da Itália, que adotou inicialmente o isolamento vertical para não prejudicar o seu turismo, e a gente está vendo a quantidade de mortos que estão acontecendo lá. E para evitar isso, a gente, seguindo as recomendações, nós estamos colocando o isolamento horizontal, quer dizer, todo mundo isolado. É claro que existem inúmeras consequências, a gente não está menosprezando as consequências econômicas que o isolamento horizontal causa. A grande questão é o seguinte: primeiro, a gente precisa preservar pessoas. Preservar pessoas está acima de preservar o lucro, preservar o capital e preservar a economia. Segundo, existem medidas econômicas a serem adotadas neste momento para garantir que os estragos na economia eles sejam um pouco menor. Bom, o que tem a ver o teto de gastos com isso? Foi repassado por alguns economistas, principalmente economistas neoliberais, que o Estado ele é como uma família e ele tem um teto de orçamento para se gastar. Bom, essa comparação é muito simplista, porque, na verdade, o conceito de Estado é que ele está antes do nosso nascimento e ele perdura na nossa vida pós-nascimento. É a única instituição que a gente não consegue se desvincular. O conceito de Estado é muito amplo e uma comparação simplista de Estado com família chega, assim, a ser errôneo. A gente não está defendendo a irresponsabilidade fiscal, não isso, mas o gasto do Estado de maneira ordenada e controlada em determinadas áreas para estimular a economia. O que acontece? Quando você elimina esse teto de gastos e dá um afrouxamento nas políticas fiscais, o governo tem mecanismos para injetar dinheiro na economia, seja através da transferência direta de renda, como acontece com a renda mínima, como também ele aumenta a liberação do crédito, posterga o pagamento de impostos, elimina juros e multa dos pagamentos em atraso e, com isso, dá uma aliviada na economia, dá uma respirada.
No momento de crise como que a gente está vivendo, a gente não pode passar a responsabilidade de investimento para o setor privado. É o setor público que deve levar a bandeira de investimentos. É o setor público que deve investir em saúde, em pesquisa, garantir a renda mínima para aquele trabalhador autônomo, garantir linhas de crédito para as micro e pequenas empresas e até mesmo para as empresas grandes, garantir que essas empresas não demitam seus funcionários. Isso faz com que a gente crie uma rede de apoio aos empresários e à população para enfrentar e passar essa crise. Quando o Estado se atua de maneira efetiva e de maneira incisiva, de maneira mais empoderada dentro dessa situação toda, garantindo emprego e renda, garantindo que as empresas tenham uma sobrevida após a crise, a gente vai acontecer que quando a produção começar a voltar, essas empresas vão voltar a produzir. E voltando a produzir, essas empresas vão voltar a pagar impostos. Aí sim a gente pensa numa medida de contenção e a gente pensa numa medida para dar uma remodelada nos problemas que virão a surgir. Políticas keynesianas, elas são sempre utilizadas em períodos de crise. A gente viu na crise de 29 um Estado criando uma rede de apoio e proteção para os empresários. A gente viu em 2008 com a crise do subprime, o governo salvando empresas, salvando bancos, injetando dinheiro na economia. E agora em 2020 a gente vai ver. A gente precisa ver o Estado interventor, a gente precisa ver o Estado investindo, o Estado injetando dinheiro, o Estado garantindo a sobrevivência das empresas, garantindo a sobrevivência das pessoas, garantindo que essas pessoas tenham condições mínimas para se consumir a comida, comprar a medicação, condicionamentos básicos e mínimos de sobrevivência. Então, o afrouxamento dos tetos dos gastos e a revogação da emenda constitucional 95 são medidas extremamente importantes para a gente estar passando por essa crise. Em momentos de crise, em momentos de desgaste, como a gente está vivendo agora, políticas keynesianas são extremamente eficientes. A ineficiência da austeridade, quer dizer, quando o Estado se exime da responsabilidade do investimento, ele não está mostrando, dando apoio e suporte para as empresas. Então, é muito importante que hoje a gente adote as políticas keynesianas. Na verdade, eu sou uma defensora do keynesianismo, independente da crise ou não. É claro que respeitando a linha ideológica do governo e pensando dos ministros, eles têm outros pensamentos diferentes do meu. Eles são políticos neoliberais. Entretanto, acredito eu que neste exato momento a gente não pode estar continuando com essa política de austeridade. A gente precisa sim garantir que os pequenos, médios empresários recebam linhas de crédito, tenham respiro, deixem de pagar seus impostos neste momento. A gente precisa do Estado investindo nas famílias, nos autônomos, nos desempregados. A gente precisa garantir que quem tem a carteira assinada continue tendo a carteira assinada e que depois desse momento de crise a gente possa enfrentar tudo isso, a gente possa reorganizar o Estado, a gente possa reorganizar as nossas finanças. Se a gente conseguir manter o Estado, as empresas em funcionamento, dar esse respiro, manter as empresas na ativa, as empresas vão voltar a produzir, vão voltar a pagar seus impostos e a gente vai conseguir equalizar depois as contas do governo. Bom, essa é uma opinião de uma economista keynesiana e eu espero que tenha ficado claro. Estou à disposição para estar esclarecendo dúvidas e mostrando mais propostas de enfrentamento à crise do coronavírus através de uma ótica keynesiana. Abraços!